Bom dia a todos. É com imenso prazer e muita honra que recebemos hoje o professor Carlos Sampaio. Eu quero fazer uma breve apresentação do professor, porque o currículo dele é bastante extenso, mas eu vou ser bem concisa na minha fala. O professor Sampaio é mestre e doutor em Planejamento e Gestão Organizacional para o Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal de São Carlos, com estágio sanduíche em Economia Social na França, pós-doutorado em Ecossocioeconomia no Chile, Cooperativismo Corporativo na Espanha e Ciências Ambientais nos Estados Unidos. Ele colabora junto ao PPG em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade da USP e em Recursos Naturais da Federal do Mato Grosso do Sul. E em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente para a Evangélica. É coordenador, portanto, da área de Ciências Ambientais da CAPES. E eu estou vendo que o professor acrescentou ali que ele é coordenador do Grupo de Trabalho de Impacto da Pós-Graduação Brasileira na Agenda 2030 da CAPES. Então, professor Sampaio, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra para nós do PPG em Engenharia de Biosistemas recebê-lo aqui hoje e ficaremos muito felizes com a sua fala. Fique à vontade, professor. Bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite em nome da professora Thelma e cumprimento a todas e a todos os docentes, discentes do programa, e é uma honra da mesma forma. Eu estava comentando que é uma apresentação, gente, que eu fiquei trabalhando em um novo artigo durante as férias, eu sempre brinco, nós, professores de pós-graduação, eu não sei se nós tiramos férias com trabalho slow ou se trabalhamos com fração de férias, Então, sempre fico um pouco na dúvida. Então, é um tema que eu estou apresentando pela primeira vez e é fruto de uma pesquisa que eu já venho trabalhando há 25 anos, mas oportunizou uma iniciativa que a CAPES teve junto ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, que o Programa de Engenharia de Biosistemas faz parte, usando dados do que a gente chama de destaques de experiências por meio de atividades de ensino, pesquisa e inovação e extensão no alcance dos ODS. Então, os dados são recentes, ainda que eu venho trabalhando há bastante tempo. Tu podes mudar, Carlos, por favor, querido? Atualmente, as críticas às economias de crescimento, esse é um termo usado desde o relatório Brundtland, de 1972. Então, esse termo economias de crescimento, faz mais de 50 anos que ele vem sendo usado. Vem sendo atreladas à constatação, infelizmente, do mau desenvolvimento global em curso. Tanto que temos mudanças climáticas, talvez o nome mais apropriado seria emergências climáticas, desigualdade estrutural, colossal, como evidenciado por vários relatórios das Nações Unidas, e, inclusive,
colocando a vida em próprio risco. Vamos para o próximo slide, Carlos. Aqui tem alguns dados que eu não vou me debruçar muito, mas eles são dados recentes, né, do último relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas, o relatório que produz o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Ele divide os países signatários das Nações Unidas em muito alto IDH, que é essa segunda coluna, alto IDH, médio e baixo, né? E o que causa, gente, muita estranheza, né? Eu até comentei com a Thelma que eu estou a semana toda aqui em Brasília. Hoje até tem reunião do Conselho Técnico Científico, né? É muito comum a gente enaltecer, né, que a educação, né, quanto maior anos de escolaridade, maior a chance de ter renda maior. Isso é verdade, né? Essa tabela mostra isso, né? Anos de escolaridade está vinculado a uma série de bons indicadores, não só de renda, mas de expectativa de vida, né? Infelizmente, né, e me parece vergonhoso, né, que há um indicador que anos de escolaridade ele não melhora em nada, pelo contrário, ele piora, que é a pegada ecológica. Nessa tabela aqui, lá nas últimas linhas, lá, né, nas linhas horizontais, a gente tem lançamento de dióxido de carbono e temos consumo per capita, né, consumo doméstico de materiais, né? Então, esses dois indicadores que eu estou chamando de pegada ecológica. E, inversamente, eles são piores no grupo com maior escolaridade. Então, veja, né, que tipo de educação que nós estamos promovendo. Né? É muito inconveniente, né, trazer esse tema dentro da academia, mas temos que tratar e para mudar isso. Né? Então, eu estou à frente de a pesquisa, né, se a pós-graduação brasileira gera impacto positivo para a sociedade, e para isso a gente está usando os ODS. Né? Podemos ir para a próxima, Carlos? Portanto, né, gente, temos um grande desafio, né, que é desenvolver capacidade em um futuro próximo de estabelecer uma relação direta que vá além da benéfica tríade entre os indicadores, como eu já reportei: tempo de escolaridade, expectativa de vida e geração de renda, incorporando um quarto elemento, a pegada ecológica, como eu já expliquei. A educação expressa em anos de escolaridade deve ir além de proporcionar melhores condições de saúde e renda, que são muito bem-vindas para a geração atual, mas também assegurar um meio ambiente sustentável para as futuras gerações. Portanto, a educação para o desenvolvimento sustentável, né, ela é o grande desafio. Né? E o tema desse nosso
nosso bate-papo de hoje vai nessa direção. O próximo slide, Carlos, por favor. Portanto, né, ainda que pareça uma ausência de esperança, né, ainda que se questione, né, veja, turma, algo que eu tomo muito cuidado, né? Quando a gente tem uma crise de um modelo de desenvolvimento, né, às vezes é oportuno você usar algumas soluções como que pudesse substituir um mau modelo, né, como nós estamos apontando aqui, economias de crescimento, por um modelo. Eu não sugiro isso, né? Eu sou totalmente contra modelos hegemônicos. Não há um único tipo de economia, não há um único tipo de modo de vida, né? A sociobiodiversidade é muito bem-vinda. Portanto, eu tomo muito cuidado que o tema que eu estou trazendo aqui não é de substituir um modelo que não funciona por outro, né? O que eu trago hoje aqui existe formas híbridas de se viver e não precisamos de um modelo só, né? Quem sabe esse modelo que está hoje aqui, se ele não fosse hegemônico, talvez poderia ter formas híbridas, mas o grande problema dele é que ele é hegemônico, né? É como que não fosse possível haver vida se não fosse a economia de mercado, né? Então, isso que eu gostaria de deixar bastante claro. A ideia aqui não é substituição de um modelo que não funciona por um pretenso modelo que resolve tudo, pelo amor de Deus, tá? Então, e as alternativas que eu venho trabalhando e que não são hegemônicas, como eu já bem disse, né? Elas trazem, né, uma enciclopédia que eu posso chamar do cotidiano, né, que, no seu conjunto, fornece alternativas de respostas a problemas sistêmicos. Então, eu venho trabalhando com alternativas de desenvolvimento e que não são respostas para tudo, mas, no seu conjunto, nos trazem muitos aprendizados. E eu sempre destaco também, viu, turma, quando a gente fala de aprendizados, enciclopédia do conhecimento, né, temos que tomar cuidado também que não existe só aprendizados em coisas que dão certo, né? Exatamente o inverso talvez seria tão verdadeiro quanto. Aonde tem aprendizado, normalmente é onde que já houve fracasso, tá? Eu não quero ser dicotômico entre fracasso e sucesso, né? Não faz nenhum sentido polarizar bem ou mal, né? O certo ou errado, né? Mas existem muitos aprendizados quando as experiências não dão completamente certo, né? Então, veja, eu não quero dicotomizar aqui, ok? Vamos para o próximo slide, Carlos, por favor. Nesse sentido, né, a CAPES teve
uma iniciativa muito interessante, até o programa de engenharia de biosistema, Thelma, você me corrige, né? Todos os programas, de uma forma geral, mandaram, por meio de um formulário eletrônico, esses do Google Docs, né? Experiências que os programas vêm fazendo, né? Então, os programas encaminharam até 4 destaques de experiências que vêm resultando em impacto. Então, por que 4? Porque nós pedimos que os programas indicassem aqueles destaques que mais atendem aos 17 ODS. Segundo, as experiências, não é o caso da Federal Fluminense, que fica em Niterói, o Sudeste, mas para programas que estão na Amazônia e que beneficiam a própria região amazônica. O terceiro exemplo, experiências que dão protagonismo ao combate das mudanças climáticas, que é um tema que virou midiático, né? E um quarto, gente, que é uma iniciativa muito legal, que a gente chama de ODS complementares, né? A Agenda 2030 da ONU compõe 17 ODS, como vocês devem bem conhecer, né? Na minha tela aqui, ainda que esteja bem pequenininho, esses são os 17 ODS, com cores diferentes, desenhos, né? Mas nós pedimos aos programas que indicassem experiências que atendessem 3 outros ODS que, ainda que não compõem a Agenda das Nações Unidas, mas é uma agenda brasileira, é uma agenda do Sul global, de problemas típicos nossos. Que é o ODS 18, que recentemente foi incorporado como um ODS oficial do Brasil, não das Nações Unidas, mas do Brasil, que é o da igualdade étnico-racial, que é o ODS 18. E tem 2 outras propostas de ODS também, que é o ODS 19, que é arte, cultura e comunicação, e o ODS 20, que é o direitos de povos originários e comunidades tradicionais. Então, os programas podiam indicar 4 destaques, um para cada dessas modalidades. Quando a gente fala, turma, de ODS, né, a gente tem que tomar cuidado. Os ODS são a bola da vez agora, né? Porque em tempos vem termos novos, como a Agenda 21, Carta da Terra, ODM e agora é ODS. Quem sabe qual vai ser a próxima bola da vez. Nesse sentido, para que a gente não entre nessa arapuca, né, essa figura aí, que está bem pequenininha, eu peço desculpas, provavelmente não dê para visualizar tão bem, cada um desses ODS, né? Isso, Carlos, eles estão vinculados a movimentos sociais de décadas, né? Então, esse ODS 1 aqui, que é o ODS contra a fome, ele surge de muitos movimentos sociais, de mais de 50, 60, 70 anos. Portanto, essa figura ela é muito oportuna, porque deixa claro
que os ODS surgem de uma gênese de lutas por décadas. Mesmo se os ODS mudam de nome, e em vez de ODS surge Agenda 2050, né? Essa figura mostra que há uma história por trás, né? De lutas, conquistas. Né? Obrigado, Carlos. Então, veja, quais são os principais desafios dos ODS? Eles são muito criticados, porque, como são temas genéricos, acaba ficando muito na retórica. Né? O que é uma tese ou um artigo que trata sobre um determinado ODS. Né? Por causa disso, né? Por esse risco de generalização, pura retórica para agregar a gregos e troianos, o desafio nosso aqui foi de trazer experiências reais que acontecem. E aonde que acontecem as experiências reais, turma? Nos territórios, é onde a gente vive. Em Niterói, nos municípios próximos, na Niterói. Né? Então, a iniciativa dos programas de pós-graduação de trazer experiências de destaques era que eles trouxessem casos reais, né? Aonde que docentes, aonde que discentes, né? Trabalham efetivamente. E é muito importante, turma, por sorte, vivemos tempos que a extensão está sendo associada como atividade, sim, da pós-graduação. Né? É como que docentes da pós-graduação, né, não fizessem extensão. E esse trabalho, ele demonstra exatamente o contrário, quanto de extensão tem na pós-graduação. Eu até, ontem, a presidente da CAPES estava na nossa reunião, eu a convidei para participar da apresentação do livro que foi o resultado destes destaques. Né? Eu não quis dar spoiler, claro, mas para mim é muito claro, cara, claro que a extensão ela é o último elo da cadeia de conhecimento. Primeiro vem pesquisa, depois vem ensino, e a extensão não é por acaso que está em terceiro lugar dentro dessa tríade. A extensão está em terceiro lugar porque ela é o último elo dessa cadeia de conhecimento. E veja, viu, turma? É muito importante que fique claro que a extensão, ainda que ela é o último elo da cadeia de conhecimento, mas ela é também o primeiro elo, por quê? Porque quando as nossas pesquisas, né, elas geram resultados, impactos que são transferidos para a sociedade, há também conhecimento na própria sociedade que é transferida para a universidade. E as pesquisas científicas surgem dessa interação com a sociedade. Né? E hoje, como está muito em voga a ideia de ciência aberta, né? Um termo que eu tenho um grande apreço, que é ciência cidadã, uma ciência que dá respostas, mas para uma ciência que dá respostas, ela tem que se aproximar da sociedade, conversar com a sociedade
e, a partir dos problemas da sociedade, emergir pautas de pesquisa, né? Portanto, a extensão ela não é simplesmente transferência de conhecimento da ciência para a sociedade, mas ela é compartilhamento de conhecimentos que está na sociedade, ainda que não sejam científicos, mas há conhecimentos populares, conhecimentos locais, né, que são compartilhados com a ciência, né? Então, esse ponto eu gostaria de frisar. Não é só a ciência que transfere conhecimento para a sociedade, mas a sociedade compartilha conhecimento com a ciência. O próximo slide, por favor, Carlos. Portanto, gente, quando a gente pensa em desenvolvimento, né, diferente dessas economias de crescimento, né, como que desenvolvimento fosse aquele que só gerasse trabalho, mas um desenvolvimento que não gera, que não reduz pegada ecológica, como eu comentei, mas parece mal desenvolvimento do que desenvolvimento. Portanto, não é desenvolvimento a qualquer custo, tem que ter um condicionamento ético. Temos que tomar cuidado se é desenvolvimento para uma geração, se não é mau desenvolvimento para gerações seguintes. Como que as gerações seguintes vão ter desenvolvimento se a nossa geração está comprometendo a capacidade de desenvolvimento dessas gerações futuras tê-lo? Portanto, há um condicionamento ético, gente. Fazer ciência, né, educar, né, tem os seus limites, né? De desenvolvimento, a mesma coisa. Um bom desenvolvimento não pode ser à custas de um mau desenvolvimento. O meu conhecimento não pode ser à custas do conhecimento de uma outra pessoa, né? Então, tem que ter uma relação de ganha e ganha, e não que um ganha e um perde. Então, desenvolvimento tem que ser para todos. Conhecimento da mesma forma, né? O que adianta nós estamos formando mestres, doutores, como vocês, né? E se, ao mesmo tempo, não estamos privilegiando uma ciência que gera resultados para aqueles que não estão dentro da ciência, né? Então, uma forma de socialização é que a pós-graduação, que a ciência, ela gere impactos positivos para a sociedade e sobretudo, para aqueles que não tiveram oportunidades. Sobretudo nós que estamos em universidades públicas, né? Que temos a sorte dos discentes e das discentes não precisarem pagar mensalidade, e isso, né, é um presente que a gente ganha de pessoas que trabalham o dia todo, de sábado, domingo, né? Então, me parece muito conveniente, num país com tanta desigualdade e igual à nossa, né, temos que ter uma concepção de ciência que dá respostas. E a extensão, turma, né, que eu gostaria de frisar, eu já frisei, né, ela é a atividade que conversa com a sociedade, né? A extensão na pós-graduação, ela é fundamental. Eu espero, quando vocês defenderem as dissertações e teses de vocês, de alguma maneira, gere algum impacto positivo
para a sociedade. Temos que tomar cuidado também, né, turma? Que nem tudo que é produzido na ciência gera automaticamente resultado para a sociedade. Nós temos a ciência básica, que alimenta a própria ciência, né? Temos que tomar cuidado com isso, né? Então, tem ciência que impacta a própria ciência, né? E que, por sua vez, em um estágio a posteriori, impacta a sociedade, né? Vamos para o próximo slide, Carlos, por favor. Pode passar para o próximo, Carlos. Gente, quando eu falo de desenvolvimento, o que é desenvolvimento, Sampaio? Olha, gente, encurtando a história, desenvolvimento é qualidade de vida. Mas se eu for perguntar para cada um de vocês o que é qualidade de vida, né? Se eu perguntar para um docente, qualidade de vida talvez seja ter um bom salário, fazer uma pesquisa que gera impacto, eu morar próximo da universidade, que eu tenho horário para a vida familiar, para atividade física, mas se eu perguntar para um discente, ter bolsa de estudo, né? Portanto, qualidade de vida, muitas vezes, é algo subjetivo, né? Ainda que eu reconheça que existem padrões, né? Eu gosto muito de trabalhar com a tese do professor Manfred Max Neef, que ele é um ganhador do Prêmio Nobel Alternativo de 1983, e a tese dele é desenvolvimento à escala humana. Você pode voltar para o slide anterior, Carlos? E Carlos, tu pode voltar um slide anterior só, por favor? Eu acho que travou, turma. Não, Carlos, antes. Isso, perfeito, tá? Obrigado. Olha, a tese do Max Neef é isso. Qualidade humana é satisfazer 9 necessidades de subsistência, que é comer, morar, transportar. Mas, além disso, qualidade de vida é se sentir protegido, sobretudo numa sociedade que nós vivemos hoje, né? Afeto, a gente precisa de afeto, de compreensão, de participação, de ócio, de criatividade, de identidade e liberdade. Então, a tese do Max Neef, qualidade de vida, é a gente atender esses 9 casos. Mas vamos dar um passo para frente, Carlos? Pode voltar isso. E essa tese do Manfred, ele só não incorporou uma 10ª necessidade de qualidade de vida, que naquela época, há mais de 40 anos atrás, ele não considerava que o tema da transcendência fosse algo que as pessoas enxergassem. Há um grupo de trabalho hoje que eu faço parte e que a gente tem a compreensão que a transcendência poderia, sim, agora ser a 10ª necessidade humana. O que é transcendência quando a gente fala de qualidade de vida? Eu até falaria que a transcendência
deveria ser a primeira necessidade. Para que serve a vida, gente? Para que a gente acorda de manhãzinha, pegamos ônibus, caminhamos, suamos, passamos o dia inteiro ou trabalhando ou estudando. A gente trabalha nas férias, né? Para que isso tudo? Né? Então, a transcendência é porque a vida existe. Né? Aquela primeira pergunta, né, que nós faríamos. Né? Portanto, desenvolvimento, gente, é gerar qualidade de vida. Podemos passar para o próximo, Carlos? Portanto, a ideia aqui, gente, é trazer se essas experiências que os programas de pós-graduação destacaram, se realmente gera impacto para a sociedade. Ou seja, a produção de conhecimento, de dissertações e teses, além de gerar diplomas, graduações para nós, gera impacto para aquelas pessoas que não têm condições nem de estar, nem de fazer, às vezes, completar o ensino básico, médio, imagine ensino superior. Então, eu vou trazer aqui para vocês os resultados dessa pesquisa que foi feita no Brasil todo. Recebemos mais de 2.000 destaques. Carlos, pode passar, por favor? Mais uma. Aqui, gente. Olha os dados. No Brasil todo, né, nós temos programas temos 4.766 programas de pós-graduação no Brasil todo. O de engenharia de biossistema é um deles. São 4.766. Nós temos 50 áreas de avaliação, desde as engenharias, as nossas ciências ambientais, as medicinas, 50 áreas. Nessa pesquisa que nós fizemos, todos os programas das 50 áreas mandaram destaques para a gente. Olha que coisa boa. Até programas em áreas que mas como que pode produzir impacto, né? Mas as 50 áreas mandaram. Recebemos quase 2.000 destaques. 1.060 programas responderam, que representa 22% desse universo total. Né? Mas a pesquisa que eu estou trazendo aqui para nós é das ciências ambientais. Tá? Então, dessa quantidade grande que recebemos das 50 áreas, nas ciências ambientais, recebemos 133 destaques, que representa 7% desses 1.958. E desses 133 destaques, vieram de 55 programas, de um total de 142. E 45% de instituições que oferecem programas encaminhados. Portanto, é uma pesquisa significativa. Vamos para o próximo slide, Carlos, para o próximo. Próximo. Aqui. Entre os resultados, gente, nos chamou muito a atenção que todas as regiões brasileiras, né, tiveram representação nesses destaques que atendem aos 20 ODS. Né? Por que eu estou falando 20 agora? 17 ODS da Agenda
da ONU, mais o ODS 18, que é um ODS da agenda brasileira, que a gente chama de ODS voluntário, só o Brasil tem. Outros países têm também ODS voluntários, tá, turma? E estou chamando também duas propostas de ODS, que é o ODS 19 e 20, que ainda que não estão na agenda brasileira, mas são propostas que estão sendo dialogadas, né? E um resultado muito interessante que todas as regiões brasileiras nós recebemos destaques e proporcionalmente para a quantidade de programas que temos nas 5 regiões brasileiras. Então, eu dou destaques aqui, né? Que existe uma proporcionalidade, né, das experiências que foram destacadas nas 5 regiões brasileiras. Vamos para o próximo slide, Carlos. Agora, turma, eu vou... os 17 ODS, eles são agrupados em 4 dimensões. Dimensão social, que tem 6 ODS que estão listados aqui. Nos próximos slides, nós vamos ter dados da dimensão ambiental, que também tem 6 outros ODS, a dimensão econômica, com 3 ODS, a dimensão institucional, e vamos falar também dos ODS complementares. Mas nesse slide aqui, eu queria chamar a atenção que os 6 ODS eles foram alcançados nesses destaques que os programas nos encaminharam. Portanto, há uma distribuição relativamente simétrica, como vocês veem aqui em termos de percentual. Então, os 6 ODS que compõem a dimensão social, eles são realmente atendidos. Vamos para o próximo slide, Carlos? Já a dimensão ambiental chamou a atenção que o ODS combate às mudanças climáticas foram aqueles, e me parece muito bem-vindos, né, turma, diante das emergências climáticas. Niterói mesmo foi palco, né, de uma grande tragédia. Eu não me lembro há quanto tempo foi, mas que teve aquele desmoronamento, né, de uma comunidade, né, isso já deve fazer uns 20 anos. A Carlos, Thelma, me ajudem, né? Mas... É a comunidade do Morro do Bumba. Isso, né, Thelma? Há quanto tempo já faz isso, Thelma? 2011, o pessoal está escrevendo aqui, abril de 2011. Olha só, né? Então, veja, né, turma? Foi uma boa notícia que, entre os destaques encaminhados, quase 30% representam, né, impacto relacionado a combate às mudanças climáticas. Algo só que me chamou a atenção, que normalmente o ODS relacionado com energia limpa e acessível, que é uma estratégia muito associada ao próprio combate de mudança climática, foi umas com um percentual menor, como vocês veem aí. Vamos para o próximo slide, Carlos. Então, há uma contradição. Já na dimensão econômica, foi muito bem-vindo que 50% dessa dimensão tem destaques
num ODS chamado Cidades e Comunidades Sustentáveis, que mais parece que estão vinculados à dimensão social e à dimensão social. Portanto, foi muito bem-vinda essa resposta, né? 50% dos ODS na dimensão econômica são atendidos naquele tema mais próximos da dimensão socioambiental, que tem uma convergência com a própria definição de ciências ambientais, que é o conceito da indissociabilidade, gente, de sistemas culturais, sistemas humanos e sistemas ecológicos, sistemas não humanos, né? Portanto, né, os resultados de impacto que os programas da área de ciências ambientais e o programa de engenharia de biosistemas faz parte disso, né? E nós vemos promovendo o impacto, sobretudo, naquelas dimensões socioambientais. Portanto, estamos cumprindo o próprio objetivo de ciências ambientais. Para o próximo slide, Carlos. Vamos para o outro, Carlos. Gente, olha que legal esses ODS complementares. Mais de 50% do impacto dos nossos programas que foram indicados, mais de 50% tem relação com o ODS 20, direitos dos povos originários, né? E comunidades tradicionais. Olha, 50%, turma. Olha que notícia boa disso, né? E por que eu chamo isso, turma, de notícia boa? Veja, mudanças climáticas, turma, mudança climática, ela surge, sobretudo, por causa dos nossos estilos de vida. É um modo de vida que tem uma grande dependência de uma energia oriunda do petróleo, né? Portanto, o que a gente vem sofrendo de emergência climática ou mudança climática é consequência do nosso próprio modo de vida, né? É o nosso modo de vida que está sendo questionado, né? E é muito complicado como que a gente muda, de repente, né, um padrão que a gente está acostumado desde os pais, avós, bisavós, né? O automóvel, né? Ainda que, por sorte, já não é mais um bem de desejo de jovens. Eu sou de uma geração, quando se completava 18 anos, a primeira coisa era tirar carta e comprar carro, né? Graças a Deus que hoje me parece que isso mudou um pouco, né? Mas nós somos aprisionados pelos modos de vida nossos, né? E por que eu estou ressaltando que é um bom resultado? Porque povos originários, comunidades tradicionais, como pescadores, pequenos agricultores, têm modos de vida muito mais sustentáveis do que os nossos nas cidades. Então, veja, esse é um bom resultado. Por quê? Isso mostra o valor que a ciência e a educação está dando para um tema desse. Nós temos que revigorar esses modos de vida mais sustentáveis. Temos aprendizados para nós que vivemos nas cidades. Vamos para o próximo slide, Carlos? Próximo. Eu não quero... Bom, esse vai ser o último slide, tá, turma? Que eu quero que tenha um pouco de diálogo também, né?
mas as conclusões, né, que, de certa modo, eu já adiantei aqui para vocês, né? A apresentação um pouco mais longa, mas eu já adiantei. Me chama muita atenção que os ODS, né, que estão na dimensão socioambiental, representa 81% dos impactos que os nossos programas vêm ocasionando na sociedade. 81%. 4/5, gente. Portanto, os nossos programas estão fazendo o seu dever de casa. Isso foi uma notícia muito boa, muito animadora. E se a gente colocar ainda os ODS complementares, porque os três estão na dimensão social, ou seja, o 18, igualdade étnico-racial, o 19, arte, cultura e comunicação, e o 20º, direitos dos povos originários e comunidades tradicionais. Isso aumenta, né, ainda mais a pegada positiva que a pós-graduação, no nosso caso, nas ciências ambientais, tem deixado um legado muito importante. E, por causa disso, que eu encerraria, né, enaltecendo, né, que as dissertações de tese de vocês, que estão entrando agora ou que estão em curso, né, elas tenham inspiração, né, que tragam conhecimento, né, que possa melhorar a vida de pessoas que não tiveram ou que não têm a mesma oportunidade que nós que estamos nesse universo maravilhoso que é a ciência e a educação. E eu me vejo com o meu 10º necessidade humana, a transcendência atendida, porque todo dia que eu acordo e que vou dormir, né, eu vejo sentido no nosso modo de vida, né, de trazer felicidade não só para nós, mas para as nossas irmãs e irmãos que não tiveram as mesmas oportunidades. Agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Thelma, obrigado. Professor Sampaio, que aula maravilhosa. Eu vou fechar aqui a gravação para que a gente possa ficar mais à vontade.